Bom dia, meu nome é Juan Gabriel dos Reis. Eu estou fazendo esse vídeo como trabalho para a disciplina de Organização de Computadores e Sistemas Operacionais na FATEC Mococa. Eu estou fazendo esse trabalho em conjunto com o João Geraldo Bussolo Belvilacqua, que vai estar na segunda metade desse vídeo. O tema do trabalho é processadores e para a gente começar, a gente tem que falar o que é um processador. E basicamente, processadores eles têm a função de executar instruções em dispositivos computacionais, sejam smartphones, computadores, câmeras ou qualquer outro eletrônico. Ele faz instruções, ele faz contas, comparações lógicas, entre muitas coisas. Então, ele é tipo o centro do computador. Agora, indo para como a gente pode categorizar os processadores, existem várias formas de separá-los, ok? Uma das formas é separar por tipos de aplicação, ou seja, o que ele vai fazer mais especificadamente. O primeiro tipo, e talvez mais importante, é a CPU, ok? Que o nome vem de Unidade Central de Processamento. Lá é onde as contas e instruções dos dispositivos são realizadas de forma geral. Não tem uma função, uma tarefa específica que ela faz. É uma unidade central geral. Além disso, também muito conhecida é a GPU. A GPU, unidade de processamento gráfico, a gente normalmente não chama ele de processador. A gente chama de placa de vídeo. Porém, ela também é um processador. Ela é um processador com foco em renderização. Então, cálculos gráficos e renderização de vídeo do que vai aparecer na sua tela. O terceiro tipo de processador é o SoC, Sistema em um Chip. Ele coloca várias funcionalidades como GPU, controlador de memória, rede sem fio em um único pequeno chip para fazer tudo de uma vez. E o último que eu vou falar, ok? Tem vários outros, só que é o último que eu vou falar, é o NPU. Unidade de Processamento Neural. Ele é responsável por agilizar tarefas de inteligência artificial. Então, ele simula ali uma rede neural para que faça coisas como deep learning e aprendizado de máquina para desenvolvimento de inteligências artificiais. Também dá para separar processadores em arquiteturas, que são independentes do tipo acima, e é basicamente a forma como o processador foi construído e como ele realiza as instruções. Normalmente a gente vai encontrar essas arquiteturas na CPU, na unidade de processamento central, que é o que a gente tem no nosso computador. Existem duas principais arquiteturas, sendo ela a RISC e a CISC. A RISC ela é mais utilizada em dispositivos móveis e IoT, Internet das Coisas. Ela possui instruções mais curtas e diretas, tendo execução mais rápida por instrução, menor consumo de energia e otimização melhor, mesmo que ela precise de mais instruções para tarefas complexas. Então, ela tem as instruções mais rápidas, mais diretas e mais curtas, porém, ela vai precisar de mais instruções em tarefas complexas, o que vai dificultar, né, essas tarefas que não são tão simples. A outra é a CISC, que é mais utilizada em computadores. Esta possui instruções mais complexas e elas podem realizar várias instruções de uma vez. Por esse motivo, ela precisa de menos código para tarefas complexas, porém é mais lento por instruções e apresenta maior consumo de energia. Hoje, a gente vai focar nas CPUs de arquitetura CISC e, portanto, processadores de unidade central para computadores, CPUs. Nesse âmbito, a tecnologia é algo muito complexo de se desenvolver e, por isso, apenas duas empresas no mundo têm realmente a chave para produzi-las, sendo a AMD, com os processadores Ryzen, e a Intel. Tem boatos por aí que umas empresas chinesas conseguiram essa tecnologia, mas nada concreto ainda. No mercado, a gente só tem CPUs CISC dessas empresas. Antes de falar qual processador eu escolhi, a gente tem que falar dos chipsets atuais. Mas o que são chipsets? Chipsets são basicamente padrões que você consegue encaixar várias peças do computador entre si. Uma placa de vídeo, por exemplo, de um certo chipset, só vai encaixar com o processador desse mesmo chipset. Assim, algumas placas de vídeo, algumas peças têm flexibilidade para vários chipsets diferentes, porém você nunca vai conseguir encaixar algo que não possui compatibilidade com o chipset diferente.
A gente tem chipsets isolados para cada uma dessas marcas. Na AMD, a gente tem atualmente o AM4 e a AM5. O AM4 está ficando ultrapassado e raramente sai um processador novo para o AM4, uma vez que o AM5 é mais eficiente em tudo, porém mais caro. Na Intel, a gente tem vários outros sockets, como é LGA 1851, LGA 1700, LGA 1151 e etc., sendo o primeiro deles, o LGA 1851, o mais atual e potente. Com isso em mente, o primeiro processador que vamos falar é o Intel i5 13400. Esse é um processador da Intel para computadores desktop que apresenta suporte para DDR4 e DDR5 e 10 núcleos. Ou seja, existem 10 unidades na CPU fazendo contas simultaneamente. No entanto, é importante notar que 6 delas são Performance Cores, que são núcleos destinados para tarefas de alta performance, e 4 são Efficiency Cores, que são usados apenas em atividades que exigem pouco poder computacional, porém gastam menos energia. Portanto, na prática, sempre tem apenas 6 ou 4 núcleos funcionando ao mesmo tempo. Isso é uma tecnologia exclusiva da Intel. Os núcleos de performance apresentam como base 2.5 GHz de frequência, o que significa a quantidade de ciclos de operação que o processador pode executar por segundo. Logo, quanto maior, mais rápido. No caso, então, tem 2.5 ciclos de operações que o processador executa por segundo. Isso na velocidade base. Porém, ele pode chegar até 4.6 GHz no turbo máximo. Já os de eficiência possuem como base 1.8 GHz, podendo chegar até 3.3 GHz. Além disso, esse processador possui vídeo integrado e, como tal, não precisa de uma placa de vídeo dedicada para funcionar, mesmo que a placa de vídeo integrada não seja tão boa como uma dedicada para jogos e outras atividades que exijam renderização de imagem. E aí pessoal, eu sou o João Geraldo, e o próximo processador que a gente vai falar sobre é o Ryzen 5 7600. Esse é um processador da AMD, concorrente da Intel, e ele suporta apenas DDR5, que é essa daqui que eu estou mostrando com o mouse. Os conceitos de núcleo e frequência eles já foram apresentados, então a gente vai direto ao ponto. Esse processador apresenta 6 núcleos, porém, ao contrário do outro processador, esses núcleos são usados em qualquer ocasião. Então, na prática, ele não fica para trás nenhuma atividade pesada nem leve, porém, ele gasta mais em atividades leves, já que ele não possui um Efficiency Cores. A frequência desses núcleos é de 3.7 como base, o que é consideravelmente maior do que o outro, né? E possui 5.0 de turbo máximo, que embora pareça um aumento não tão grande em comparação com o outro, já dá uma diferença muito boa, né? No entanto, esse não possui vídeo integrado, o que significa que ele precisa de uma placa de vídeo comprada separadamente para funcionar. Então só isso aí já dá uma diferença muito boa, né? Já que ambos os processadores eles custam em média de 1.200 a 1.500 reais. Essa falta da placa de vídeo integrada mostra porque que esse segundo processador é consideravelmente mais forte que o processador da Intel, mesmo custando a mesma faixa etária, né? O da Intel, ele acaba sendo melhor caso você não queira gastar muito com a placa de vídeo dedicada por início, né? O desempenho em jogo, modelagem, etc., não vai ser dos melhores. Porém, a máquina vai ter, você vai conseguir ampliar ela no futuro, né? Conseguir fazer uns upgrades. O processador da AMD, ele já é diferente, pois já precisa desse gasto de início, mas o preço do processador em si não tem esse gasto no início, né? Então, ele consegue ser mais potente pelo mesmo preço. Um outro fator que faz a Intel ser mais caro por menos resultado é a presença dos Efficiency Cores, que ajudam a gastar menos em energia em tarefas mais leves. Portanto, a Intel ela costuma ser mais recomendada para atividades de trabalho, enquanto a AMD é mais recomendada para jogos, né?
Isso aqui são a gente falando sobre a eficiência e desempenho, que é o que eu acabei de falar, dos Efficiency Cores, enquanto a Intel é mais indicada para trabalho, para coisas do dia a dia, a AMD já é mais voltada para jogos, né? Agora a gente vai falar da instalação. Para a gente instalar esse processador, a gente deve abrir a trava da placa-mãe compatível, né? Encaixá-lo com muito cuidado nos lugares para os pinos e que são esses daqui, na imagem esquerda, para eles travar de novo. Depois deve ser feita a instalação do cooler, que é esse aqui à direita, para resfriar o processador. E é bom passar uma pasta térmica também para fazer o cooler funcionar, né? A gente tem que ter muito cuidado nessa instalação, pois os pinos do processador que encaixam na placa-mãe, eles são muito pequenos e se a gente entortar um já era. A gente perde basicamente tudo. Então a gente não deve pegar nesses pinos na hora de pegar o processador. Tem que tomar muito cuidado para encaixar no lugar certo e sem fazer muita força. E igual eu falei, é muito importante a gente passar a pasta térmica em cima do processador antes de colocar o cooler. Esses encaixes que a gente falou é diferente para cada marca. Então a gente tem que escolher uma placa-mãe específica para AMD e que possua um socket M5, que é um tipo de encaixe que o Ryzen 5 7600 consegue encaixar. Além disso, tem que ter uma estrutura suficiente para aguentar o poder desse processador, sem que ele sofra uma sobrecarga. Então, uma boa opção que eu pesquisei seria essa placa-mãe, a MSI Pro B650MP. Ela é uma placa-mãe de cerca de R$ 950 a 1.000. Aqui, por exemplo, eu achei por uma 978. Ela é compatível com AMD M5 e possui 4 slots de memória RAM. E possui dissipador o suficiente para não esquentar muito o processador. Então ela é basicamente a ideal para você ter com o seu processador da AMD. Então basicamente foi isso o vídeo, pessoal. Espero que tenha dado para entender tudo certinho. Muito obrigado.